Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Espero que estejam. Filipenses, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 4. Filipenses 2, versículos 1 ao 4. A gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre o contexto e como esse trecho está localizado e aonde, qual é a relação que ele tem com os outros textos, e logo depois a gente vai para a exposição direta dele. Se você encontrou, você diz amém? Esse texto é o ápice exortativo do nosso querido texto, é um dos ápices do texto. Na verdade, a gente vai ter outro ápice em Filipenses, que vai lá para o capítulo de número 3, mas se tem um ponto alto no texto de Filipenses, é Filipenses 2, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 4. Então você pode marcar ele como uma das partes fundamentais do texto, porque a carta de Filipenses é uma carta sobre unidade da igreja, é uma carta sobre a necessidade de termos união no meio do corpo. Então essa carta tem este ponto como um ponto essencial, que liga tudo aquilo que ele falou sobre Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre a missão de Deus, sobre a expansão do Evangelho, com a manutenção da fé, a luta pela fé e a disposição dos irmãos a viverem essa fé e a frutificarem essa fé. Então, se nós vimos no sermão passado, por exemplo, que era necessário uma luta unida, que os irmãos de Filipos deveriam se unir e lutar pela fé evangélica ou lutar pela fé do Evangelho, agora nós temos um desdobramento disso, ou pelo menos a clareza da exortação sobre essa unidade, não só para lutar contra o mundo, mas também para lutar uns pelos outros. A ideia aqui parece ser que essa unidade, ela é o resultado da compreensão das bênçãos que Deus deu, e só pode ser vivida se nós nos dispusermos a viver de uma certa maneira, ou a agir de uma certa maneira. Nesse sentido, a unidade não vem sem esforço, mas ela sempre vai ser o resultado de algo que nós recebemos de Deus. Se nós olharmos para o texto, nós vamos perceber no versículo 1, as bênçãos da unidade, ou as bênçãos que formam, que fundamentam a unidade, o fundamento, as bênçãos fundamentais da unidade. No versículo 2, nós teremos aqui a instrução, ou a exortação à unidade, o apelo à unidade. Nos versículos 2, na parte B, até o versículo 4, a maneira pela qual a gente cria, ou forma, ou promove unidade, ou o caminho para a unidade. O que é que eu quero que vocês lembrem aqui? Eu quero que vocês lembrem de uma coisa só, que a fé desses irmãos, que a fé no Evangelho deve caminhar, ou deve ser levada com uma busca incessante pela unidade, e isso nos exigirá algumas coisas. Então a frase que eu quero que vocês lembrem é que aqueles que creem em Jesus devem buscar a unidade incessantemente. Este é o ponto. A busca da unidade deve ser algo incessante para nós, e aqui nós vamos olhar para os fundamentos da unidade, para o apelo à unidade, para o caminho da unidade. Amém? Versículo de número 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Esse é o nosso primeiro ponto. No versículo 1, Paulo coloca uma série de condicionais. Nas nossas traduções em português não vai aparecer, mas é como se ele estivesse dizendo assim, se vocês têm exortação em Cristo, se vocês têm consolação de amor, se vocês têm a comunhão do Espírito, se vocês têm profundo afeto e sentimento de compaixão. Se. A postura de Paulo dizer se vocês têm isso, se vocês têm aquilo, não é duvidar se a igreja tem ou não, não é colocar em xeque, não é questionar
que elas tenham comunhão, que tenham exortação, que tenham encorajamento, ou que tenham algum tipo de consolação de amor. É, na verdade, reforçar que eles têm essas bênçãos sim. É como se eu dissesse para você o seguinte, se você é brasileiro, você deve se alegrar com o ouro de Rebeca Andrade. Você é brasileiro, você está feliz, não está? Você, pelo menos que você que assistiu Olimpíadas. Então o objetivo é dizer que uma realidade é conhecida, é própria, que aquilo de fato é real e presente na vida deles, e fazer com que eles respondam de maneira positiva para todas as questões. Então eu pergunto, você é brasileiro? Você diz sim. Você assiste às Olimpíadas? Sim. Você viu ginástica artística? Sim. Então você está feliz pela Rebeca Andrade. Entendeu o ponto? Então o que ele está dizendo é, se vocês têm isso, se vocês têm aquilo, se vocês têm aquilo, então ele vai concluir. Mas o ponto aqui é lembrar o que essa igreja tem, a quantidade de bênçãos que essa igreja tem. A primeira bênção é exortação em Cristo, que pode ser entendida também como encorajamento em Cristo, como conforto ou consolo em Cristo. Um tipo de consolo que só tem, ou de encorajamento, que só tem aquele que está em Jesus. No texto anterior, nós vimos que eles precisavam de ousadia, de coragem para lutar contra os seus inimigos, para lutar contra aqueles que eram opositores da fé, provavelmente cidadãos romanos que estavam questionando a fé que eles tinham e o comportamento que eles tinham, que dizia mais respeito à fé que em Deus, a fé que eles tinham em Deus, do que a cidadania romana que eles tinham. Então, o que Paulo está dizendo é: lembrem-se que vocês têm algo em Jesus que faz com que vocês mantenham os pés firmes, que faz com que vocês se mantenham firmes diante de muita oposição. Vocês têm encorajamento em Jesus Cristo. Todas as vezes que vocês procuram força, em Jesus vocês têm força. Isso é algo que a igreja tem como bênção. Outra coisa é consolação de amor. Provavelmente a gente pode entender esse texto também como um tipo de amizade ou apego tranquilo, amigo e ajudador. Então, de alguma forma, há um amor que ajuda como amor de amigo. Provavelmente esse amor não é o amor em que a igreja tem por ela mesma, porque a exortação e o consolo vêm de Cristo. Logo, esse amor provavelmente é o amor que eles receberam do próprio Jesus. Então, assim como Jesus consola vocês por meio de sua presença nas suas vidas, assim também o seu amor conforta vocês, auxilia vocês, ajuda vocês. Vocês têm consolação de amor. Vocês também têm comunhão no Espírito. Aí agora, pode ser que uma comunhão do Espírito ou no Espírito, no sentido de, a partir do Espírito Santo, nós temos comunhão com os outros, ou no Espírito nós temos comunhão com Deus. Eu prefiro a segunda possibilidade. Nós temos a comunhão do Espírito, a comunhão com o Espírito. Nós podemos estar com Ele. E isso foi uma bênção também que foi nos dada por meio de Cristo Jesus. Todas as referências aqui, essas 4 referências daquilo que a igreja tem, para mim constrói os fundamentos da exortação que vem logo posteriormente. E ele diz: se há algum afeto e sentimento de compaixão. Ora, Paulo está dizendo: vocês recebem encorajamento de Jesus, vocês recebem apoio de Jesus, apoio amoroso de Jesus, vocês receberam a comunhão e a ação do Espírito Santo na vida de vocês. Vocês percebem ou devem perceber que Jesus e Cristo, o nosso Cristo, fez isso com afeto, por amor, amando, sendo compassivo, tendo misericórdia de vocês. Nós, como igreja, somos o povo que recebe encorajamento de Deus. Nós somos o povo que recebe do amor generoso e amigável de Deus, isso nos conforta. Nós, como igreja, somos aqueles que receberam o dom do Espírito Santo, e isso deve nos alegrar. E nós, como igreja, somos aqueles que receberam a misericórdia afetuosa do nosso Senhor. Tudo isso é bênção que nos foi dada por meio de Jesus. E Paulo está lembrando, não questionando, apenas perguntando para que eles respondam sim. Paulo está lembrando que os filipenses têm tudo isso, e que essas coisas devem produzir um resultado. Então, baseado nesses fundamentos, que são muitas bênçãos, o que deve acontecer? Versículo de número 2: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O ponto de Paulo, então, é que, olha, já que vocês têm
tudo isso, já que vocês receberam tudo isso, eu quero que vocês façam algo por mim. O que, Paulo? O que é que você quer que a gente faça por você? Complete a minha alegria. Paulo agora está colocando um item pessoal como exortação. A exortação é: completem a minha alegria. O ponto é esse, porque Paulo está colocando um ponto pessoal nisso, algo individual, algo que diz respeito a ele. Todas as coisas para trás diziam respeito a Deus, o que Deus tinha feito, o que Deus fez, o que Deus enviou para eles. Agora ele coloca a sua própria pessoa ligada aos filipenses, ligada intimamente aos filipenses. Para quê? Para mostrar não só a sua preocupação, mas mostrar o seu apreço pela igreja. Nos versículos iniciais, como nós lemos, lá no capítulo 1, versículo 3, ele disse assim, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em minhas orações. Paulo estava alegre pela igreja. Paulo tinha alegria pela igreja, porque sabia que Deus estava agindo na vida da igreja. Então o ponto de Paulo não é pedir que ele seja alegrado, receba a alegria dos irmãos de maneira egoísta, egocêntrica. O ponto não é esse. O ponto que Paulo está dizendo é: olha, eu conheço vocês desde o começo, eu vejo Deus agindo na vida de vocês, e isso me alegra, mas vocês ainda não chegaram no ponto que deveriam, porque existem coisas que precisam ser melhoradas no meio de vocês. Então, façam-me transbordar de alegria fazendo algo. Que algo é esse? Tendo o mesmo modo de pensar. Entenderam? Então o ponto de Paulo é: eu gostaria de transbordar de alegria. Parecido com aquilo que eu sinto quando eu vejo o desenvolvimento do Tomás. Tomás nasceu, eu fiquei alegre. Aí ele começou a me reconhecer e dar aquelas risadinhas, né? O sorriso social. Aí eu transbordando de alegria. Aí ele começou a dar os primeiros giros, fora o medo, transbordando de alegria. Aí ele começou a engatear e se jogar da cama, fora o medo e a angústia, transbordando de alegria. Aí ele começou a dizer: papá, transbordando de alegria. E não é que eu não seja alegre por ele, é porque toda vez que eu vejo ele desenvolvendo ou crescendo, eu transbordo. Entenderam? O que Paulo está dizendo não é que ele está preocupado com seus sentimentos, é porque ele quer que a igreja cresça, e assim ele quer transbordar de alegria pela igreja. Ele está preocupado não com a sua alegria, mas com o desenvolvimento da igreja, e por isso ele está dizendo: eu queria que vocês me alegrassem mais ainda. Como? Sendo unidos. É isso que vocês devem buscar. Sabe uma coisa que vai me alegrar muito? Vocês serem unidos. É como um pai que chega para o filho e diz assim: você quer me dar alegria, meu filho? Seja um homem de bem. Não quero que você seja o mais rico, você não vai conseguir também ser o mais bonito, mas seja um homem de bem. Se você for um homem de bem, para mim, isso me fará transbordar de alegria. Esse é o ponto. A preocupação não é com ele, a preocupação é com o outro. Então a preocupação de Paulo aqui não é com os sentimentos dele, é com a alegria que vai ser transbordante na medida em que ele percebe que a igreja está progredindo. Amém? Qual é esse passo de progresso que vai fazer com que Paulo transborde de alegria? Ele diz: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Isso aqui é a parte principal daquilo que os irmãos devem buscar como alvo. Essa é a estrutura principal, o mesmo modo de pensar. A expressão modo de pensar, ou ter a ideia de ter um mesmo modo de pensar, não é só ter o mesmo tipo de raciocínio, não é algo meramente cognitivo, não é algo só que você trata a nível intelectual. A ideia de ter o mesmo modo de pensar é melhor entendida como tendo a mesma atitude, ou a mesma forma de agir, ou a mesma percepção da vida, a mesma percepção dos valores, o mesmo tipo de interpretação que faz vocês agirem da mesma maneira. Então não é só uma maneira de você pensar algo, é uma maneira interna de comportamento. Aí os meus queridos amigos psicólogos vão ficar felizes, né? Comportamento interno, porque é pensamento, e um comportamento externo, porque é algo que faz você se mover. A gente poderia trocar também por motivação.
intencionalidade, para que os meus amigos fenomenológicos também fiquem felizes. Por que isso? Porque a ideia de Paulo não é fazer com que a igreja só pense em algo, mas que ela viva algo. Você lembra que no começo eu disse que esse trecho está intimamente relacionado com o trecho anterior? Qual era, em síntese, a ordem ou a exortação de Paulo no trecho anterior? Vivam de modo digno do Evangelho. Então o ponto de ter o mesmo modo de pensar não é só pensar em algo, a ideia é viver algo, é que todos de maneira única ou una vivam algo. Então a minha alegria vai transbordar quando vocês começarem a se dispor a uma vida, a uma atitude semelhante, a uma estrutura de percepção que vai analisar a vida segundo os mesmos princípios, segundo as mesmas ordens. Então essa unidade é mais do que termos apenas a mesma confissão de fé, é de nós termos a mesma postura de atitude, a mesma intenção no vínculo, aquilo que nos motiva é uma coisa só. Então a alegria é completa quando a igreja tem o mesmo modo de pensar, ou a mesma atitude, ou a mesma percepção de vida. Amém? A partir de agora, nós vamos ver o caminho para alcançar esse mesmo modo de pensar. A gente vai ver o caminho. Assim, quando eu estava estudando o texto, dá para dividir esse texto aqui de pelo menos 5 maneiras diferentes. Eu optei por essa, tá? Mas outras formas também são possíveis. Então a ordem é ter o mesmo modo de pensar. Como é que a gente vai fazer isso? Qual é o caminho que a gente segue para ter essa mesma atitude, ter essa mesma percepção, ter esse mesmo modo de pensar? Qual é o caminho que a gente leva? 2 caminhos, um de conteúdo positivo e um de conteúdo negativo. Versículo de número 2, parte B. Conteúdo positivo, para que a gente busque ou caminhe até termos o mesmo modo de pensar, ter o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Esse é o primeiro passo, o passo positivo. O amor aqui já não é mais o amor que nós recebemos de Jesus ou que vem de Jesus, porque agora a ideia é trabalhar a própria igreja. Então é o amor que nós temos que ter entre nós. Então quando é que nós estamos caminhando para chegar a esse mesmo modo de pensar? Quando o amor é algo comum para a gente, quando o amor é algo familiar, quando nós temos um só amor. Aí há quem diga que esse um só amor é um só foco, é o Cristo, é um só propósito. Eu acho que chega num só propósito quando ele vai falar mente, mas eu acho que a ideia é de que nós somos todos vinculados com um amor só, pelo amor que nós recebemos e o amor que nós damos uns pelos outros. Então qual é o caminho? Amando. Esse é o ponto. Como é que a gente cria unidade na igreja? Amando uns aos outros, fomentando isso. Amor tem que ser algo familiar. Amor é um esforço basal. Sabe aquele esforço que o seu corpo faz naturalmente? Amor deve ser isso. E na medida em que a gente busca isso, a gente caminha em direção à unidade. Não só o amor, mas sendo unidos de alma e de mente. A alma e mente, para mim, aqui não são sinônimos. Para mim, o que ele está dizendo com alma é um tipo de unidade naquilo que a gente sente, busca, quer. E aquilo que ele diz com mente é aquilo que, não só a nossa mentalidade, porque a mentalidade é mais o modo de pensar, é mais aquilo que nós atentamos ou olhamos ou prospectamos ou colocamos para o futuro ou nosso propósito. Então, o que ele está dizendo aqui seria o seguinte, na minha concepção. Inclusive, a palavra alma aparece em vários trechos aqui, com geralmente a ideia de tomar ânimo, de sentimento e tal. O que Paulo está dizendo aqui para mim é o seguinte, como é que vocês buscam unidade, ter a mesma mentalidade? Como é que vocês buscam o mesmo modo de pensar? Como é que vocês buscam ter a mesma atitude? Amando uns aos outros. Segundo, concordando na medida em que isso faz com que os seus desejos não sejam conflitantes.
Deve haver um tipo de harmonia de alma, um tipo de harmonia nos seus interesses, nas suas buscas, naquilo que vocês querem. Semelhantemente, vocês olham para o mesmo ponto e buscam e pensam no mesmo ponto. Então ele quer alinhar a igreja para que ela tenha o mesmo amor, para que ela resolva as suas tensões e busque a harmonia proveniente disso, e para que ela mire o mesmo alvo. Essa é uma das formas, esse é o primeiro degrau que nós subimos, se nós quisermos ter o mesmo modo de pensar, sermos um. Isso não nos cobrará menos, talvez nos cobre mais, como nós vamos ver, mas não nos cobrará menos. Se queremos uma igreja unida, temos que trilhar o caminho do amor, temos que trilhar o caminho da harmonia, temos que buscar incessantemente o mesmo propósito, para que a gente tenha a mesma percepção, para que a gente olhe para o mesmo lugar, para que a gente se disponha a viver da mesma forma, segundo o Evangelho de Cristo. Amém? Mas aí, agora, ele também nos dá duas instruções negativas. Então, de maneira positiva, vocês têm que fazer isso: o mesmo amor, a mesma alma, a mesma mente. Mas agora, ele vem com instruções negativas, versículos 3 e 4. A primeira instrução negativa é, versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. A ideia aqui é, de fato, que nós precisamos abandonar tal coisa. Abandonem os seus interesses pessoais ou vaidades, porque vocês não vão conseguir produzir unidade com isso. Quem está agarrado com seus próprios interesses não vive em unidade. Esse é o ponto. Sabe quem é que ficava tão preso aos seus próprios interesses? Olhe para o capítulo de número 1, versículo de número 15. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal. Quem é que vivia por interesse pessoal? Aqueles que estavam presos nos seus próprios desejos, na sua própria rivalidade, tentando causar mal a Paulo. Então, para que a unidade, ou essa única percepção que a igreja precisa ter, essa unidade exista, devemos nos despir dos interesses pessoais. Tanto é, isso é tão importante, que Paulo não vai deixar barato. Paulo vai dar 3 exemplos, 3 pessoas que abandonaram seus próprios interesses e que são exemplos para a igreja. Versículo 5 do capítulo 2: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas aí ele, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ou seja, ele não quis os seus próprios interesses, ele se transformou em servo para fazer o interesse dos outros, tendo o mesmo modo de pensar, a mesma estrutura, a mesma ideia que nós temos que ter entre nós. Jesus, apontado como exemplo, é apontado como alguém que nós precisamos pensar, agir, perceber como ele. Ou seja, ele está dizendo, unidos com Cristo, vocês podem viver isso. Paulo está dando um exemplo. A ideia aqui então é mostrar que a pessoa de Jesus e a obra de Jesus é um grande exemplo para a nossa busca por unidade, porque ele se afastou dos seus próprios interesses. Quem mais é mencionado? Timóteo, versículo de número 19 do capítulo 2: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, a todo tempo, Paulo vai nos mostrar pessoas que abandonaram os próprios interesses. Epafrodito, no versículo 25 até o versículo 30, também é um tipo de pessoa como essa, um exemplo, porque quase morreu para cumprir a missão, porque estava de olho nos interesses de Jesus. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso é algo importantíssimo, ao ponto de fomentar com 3 grandes exemplos
que o nosso comportamento, a nossa forma de agir deve ser assim. Como? Abandonando os nossos interesses vaidosos. A ideia de vaidade aqui é vanglória, uma glória vã ou uma glória vazia, muito provavelmente com oposição à ideia de fazer as coisas para a glória de Deus, como aquilo que é informado, ou descrito, ou dito por Paulo. Nós devemos dar frutos para a glória de Deus, nós devemos viver para a glória de Deus, nós devemos esperar a glória de Cristo, e tudo isso aparece aqui em Filipenses. Mas essas pessoas tão interessadas em si, elas naturalmente vão procurar glória para si. Qual é a atitude, então, daqueles que querem viver a unidade da igreja? Querem uma igreja unida? Abandonar interesse pessoal e vanglória. Deixar de lado, deixar para trás. A oposição a um comportamento autocentrado e vaidoso, Paulo chama de humildade. Humildade aqui é exatamente aquela virtude dada pelo Espírito. Aquela virtude que é vivida pelo nosso próprio Cristo. Ele é manso e humilde de coração. É exatamente essa virtude que nós devemos ter. A virtude de conseguir se afastar daquilo que tanto nos interessa. Conseguir fugir do nosso desejo por glória vazia. Essa é a necessidade, esse é o ponto, esse é o caminho. Se queremos uma igreja unida, devemos nos afastar daquilo que tanto nos interessa muitas vezes, devemos nos afastar daquilo que trará muitas vezes glória para a gente. A nossa atitude deve ser uma atitude de humildade. E o que é que essa atitude de humildade faz? Considera os outros superiores a si mesmo. O que é considerar os outros superiores a si mesmo? É considerar os outros melhores. Basicamente isso. A ideia é que você olha para si e você tem um senso de inadequação. Sabe, você que sempre acha que não é crente, você tem aquele senso de inadequação? De vez em quando eu me olho para o espelho e pergunto: pai, tu é crente mesmo? Porque às vezes me dá uma dúvida. É esse senso de inadequação que você está falando. É de olhar para si e de não ver uma coisa exorbitante, mas de olhar para os outros e verem os outros melhores. Olhar para os outros e verem eles superiores. Ou, como eu gosto de dizer, com tanto valor quanto. Porque é isso que a humildade faz. Humildade faz com que você olhe para aquilo que é interesse do outro e consiga dar valor àquilo que é do outro também. Humildade é esse ponto. É aquilo que faz o amor. O amor é considerar valioso aquilo que o outro considera valioso também. Amar é isso muitas vezes. Uma igreja unida não consegue ser produzida sem uma atitude humilde. Onde há busca pelos seus próprios interesses todo o tempo, aonde há vanglória ou busca por glória humana, não haverá uma igreja unida, porque não há humildade. Não há uma consideração do outro adequada, que veja valor no outro, naquilo que é do outro. Uma segunda exortação, o segundo caminho negativo aqui do versículo 4, ele diz que não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, que acaba completando a compreensão aqui. Não tendo em vista aquilo que é apenas seu interesse, mas aquilo que é interesse do outro, ou seja, o seu foco não está só em você. Os seus olhos não olham só para você. Aquilo que você vê não é apenas aquilo que te interessa. Aquilo que você vê é aquilo que interessa aos outros também. Se tudo que você vê é só aquilo que te interessa, não há humildade, não há unidade, há vanglória. Há uma busca incessante por desejos pessoais. Por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está mostrando isso? Porque ele está interessado em resolver conflitos que estão dentro da igreja. Capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 2. Peço a Evódia e peço a Sintique que, no Senhor,
têm o mesmo modo de pensar. Você vê alguma semelhança? Têm o mesmo modo de pensar. Essas duas precisam viver em unidade, precisam da mesma percepção. E por quê? E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Isso aqui é fantástico. Duas mulheres que serviram o Senhor, duas mulheres que trabalharam juntas, que cooperaram juntas, duas crentes, mas estão brigando, precisam do mesmo modo de pensar, porque humildade não é algo natural, vem com esforço. Unidade não é algo natural, vem com esforço. Qual o esforço? De abandonar os próprios interesses, de abandonar a vanglória. É o que essas mulheres precisavam. Você está percebendo que a exortação dele diz respeito àquilo que a igreja está vivendo no momento? Então o interesse de Paulo é que muitas coisas, muitos problemas desse que estavam acontecendo internamente sejam resolvidos. Por quê? Porque não há luta contra um mundo que nos oprime quanto à nossa fé, não há luta lá fora se não tiver luta aqui dentro. Nós não conseguiremos resistir às tentações e à opressão do mundo se nós não formos um. Nenhum de nós resistirá à batalha que vem aí de fora se eu e você não olharmos para dentro e não resolvermos as batalhas aqui dentro. Nós estamos perdendo as batalhas porque estamos olhando só para a gente, só para o nosso umbigo. Como é que a gente vai mudar a realidade do evangelicalismo a nível de Brasil, se a gente ainda só consegue ver o nosso umbigo, né? O nosso próprio umbigo, o nosso próprio bucho, se o nosso rei é a nossa barriga, como diz Paulo aqui mais à frente. Se a gente está perdendo a guerra para a vanglória, como é que a gente vai evangelizar o mundo, pelo amor de Deus? Queremos missões, para quê? Para criar outras igrejas desunidas como a nossa? Então o ponto é, resolvam, lutem para que vocês sejam um, anseiem por isso, vocês precisam ter a mesma percepção, a mesma busca, interessados na mesma coisa, amem-se, desejem ajudar uns aos outros, tenham o mesmo propósito, para que vocês consigam ter a mesma percepção de vida, a mesma atitude, ter a mesma vida do Evangelho. E a gente só vai conseguir isso se abandonar os nossos próprios interesses e focar também naquilo que é do outro. Amém? Isso por quê? Porque Paulo está preocupado que a igreja dos filipenses entenda que a partir daquilo que recebemos do Evangelho, unidade deve ser um desejo intenso na nossa vida. Amém? Algumas aplicações para a gente aqui. Primeiro, a gente é um povo muito abençoado, e eu queria que você lembrasse disso. Eu queria que você lembrasse que você recebeu muitas bênçãos. Toda vez que você precisa de encorajamento, você pode, é claro, conversar com qualquer pessoa para receber encorajamento, mas em Jesus, Jesus te dá esse encorajamento. Você pode receber esse encorajamento, esse conforto do próprio Cristo. Mesmo diante de batalhas externas, mesmo diante de batalhas internas, em Jesus você pode ter encorajamento. Em Jesus você já recebeu isso. Nós somos um povo muito abençoado. Às vezes a gente acha que não, porque a nossa tendência é olhar para aquilo que a gente não tem. E se a gente olha para aquilo que não tem, a gente nunca fica feliz com aquilo que Deus nos deu. Sempre parece que nos falta, né? Aí aquele negócio de queria um pãozinho com manteiga e um queijo para comer de manhã, aí Deus dá o queijo. Seria bom com mortadela. Aí Deus dá a mortadela. Olha, tá ficando bom, mas tivesse um suquinho. O problema é que o nosso desejo é insaciável. Ninguém nunca está satisfeito, ninguém nunca está contente. Principalmente na sociedade de mercado,
que fomenta o consumismo, ninguém nunca está satisfeito. A gente sempre pensa que precisa dos melhores equipamentos, não é assim? Do maior conforto, das melhores coisas. Por quê? Porque isso nos é fomentado culturalmente. Quem não tem os melhores equipamentos não consegue fazer nada. Aí eu fico imaginando em 1950, 1940, os missionários chegando aqui sem nada, às vezes só pilotando o avião caindo aos pedaços, orando para que não caísse, né? Eu lembro do pastor Yoder, que ele disse que saiu de missão no avião e o avião quase caiu 7 vezes. Eu pensando, pastor, e o senhor continuou pilotando o mesmo avião, né? Porque é isso, a gente sempre quer mais, e na medida que a gente sempre quer mais, a gente sempre vai colocar dificuldades para qualquer coisa. Eu lembro de uma frase, no começo da minha fé, eu ouvi, era assim: ache uma desculpa, uma só, e você não fará mais nada. Ache uma só desculpa e você não fará mais nada. E eu completo: ache só um motivo para reclamar e você não será grato por mais nada. Para mais nada. Porque aquilo destrói a nossa alma aos poucos. A gente já é um povo muito abençoado. Eu sei que tem pessoas aqui com condições variadas, pobres, ricos, às vezes nem tão ricos, né, mãe? Mas eu sei que tem gente de condição variada. Mas eu queria que você lembrasse que Deus já te abençoou muito, te dando encorajamento, te dando conforto, te dando amor, te dando Espírito, te dando misericórdia. Isso deve ter algum tipo de valor para a gente. Amém? Segundo, é exatamente aquilo que Ele já nos deu que cria para a gente um novo caminho, para novos homens, para novas mulheres. Deus já te deu muito, você devia viver segundo Ele. Deus já te deu muito, Deus já te abençoou muito, você devia dispor sua vida de outra maneira, não pelos seus próprios princípios, mas segundo o Evangelho de Jesus, porque foi por meio do Evangelho que Ele te deu muito. O ponto parece ser esse: já que Ele te deu muito, faça isso. Já que Deus te deu muito, seja honesto. Já que Deus te deu muito, seja verdadeiro. Já que Deus te deu amor, ame. Já que Deus te deu perdão, perdoe, criatura. Já que Deus te deu tanto, viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Deus já te deu muito. E é por isso que você deveria ter uma nova vida, uma outra vida. É por isso que você deveria viver uma nova vida, aquela vida que o Cristo te deu, para que você vivesse nele, por Ele, para Ele, entregando todas as coisas. Então, lembre-se, se você quer um motivo para continuar, e não só para continuar na fé, mas para continuar firme no seu processo de transformação, lembre-se que Cristo já te deu muita coisa, para você olhar para isso e dizer: isso aqui são bons motivos, sim. O que acontece muitas vezes, já falei isso em outro momento, é que algumas pessoas querem que eu dê muitas justificativas pelos quais o pecado vai ser um problema na vida dele. Então eu tenho que dizer que, se você quiser realmente entregar sua vida à bebida, você vai ter um problema no fígado, vai ter um problema no pulmão. Eu começo a inventar coisas, né, também? Um problema no pulmão, um problema no dedo do pé, né? Diabetes, isso, aquilo, outro. Parece que Jesus não importa tanto. E a gente tem que ficar colocando uma série de outras coisas para que a pessoa, tudo bem, Jesus, mas isso aqui, acho que dá para eu continuar assim. Quando na verdade, meus irmãos, Ele já nos deu tudo. Se a gente olhar para aquilo que Ele nos deu, a gente já tem toda a coragem que precisa para continuar. Não estou dizendo que você em algum momento não vai precisar da ação do Espírito por meio de outras pessoas para ser encorajado, para ser encorajada, para ser animado na fé. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que Jesus deveria importar mais do que qualquer outra coisa para você. Aquilo que nós recebemos de Deus como misericórdia já deveria ser um argumento suficiente. Amém? Terceiro, às vezes a gente busca motivos para nos alegrar que tem a ver apenas com a gente.
Então, por exemplo, eu digo, me diga motivos pelos quais você é grato, pelos quais você se alegra. Aí você diz, ó, ganhei um emprego novo, estava querendo muito um emprego novo. Ó, eu ganhei um Nintendo novo. Estava muito preocupado se eu ia conseguir o meu Nintendinho ou não. Né? Ó, ganhei roupa nova, ó, recebi aquilo. E toda a nossa alegria, muitas vezes, é fechada na nossa própria vida. Paulo nos ensina a nos alegrarmos de outra maneira. É olhar o crescimento de fulano e dizer, poxa vida, que massa. É olhar para a igreja sendo transformada e vivendo como um corpo só, de maneira unida, e você dizer, meu irmão, eu estou transbordando aqui. Isso está muito massa. Às vezes nós temos uma incapacidade de nos alegrar com aquilo que não é nosso, ou que não somos nós, porque o nosso ego já tomou tanta proporção que os outros só fazem parte de mim. Entendeu? Então, como tudo é referência a mim, não há alegria, só se tiver referência direta a mim. Nesse ponto, olhe pelos seus irmãos, ore pelos seus irmãos e olhe os seus irmãos, busque-os e se alegre. Mas nem sempre, a alegria tem a ver com você. Às vezes, toda a sua alegria vem por mediação de outras pessoas. Deus até te alegra, mas dando algo para alguém que está do lado. Deus até te faz transbordar de alegria, mas não te dando o carro que você quer, te dando a oportunidade de ver o crescimento de alguém. Entendeu o ponto? Então, às vezes, a gente não tem alegria porque está procurando na gente, na nossa vida. Quando a gente encontra outra vida, a gente acha alegria e acha pelo que se alegrar. Amém? Um dos grandes motivos para nós nos alegrarmos como corpo, como igreja, isso em quarto, é vivermos como um, é termos unidade, é termos o mesmo modo de pensar, é sermos unidos de alma e mente, é nós termos o mesmo amor, é nós não buscarmos os nossos próprios interesses. Então deve haver uma intensa busca por unidade, porque a unidade produz alegria, meus irmãos. Unidade produz alegria. Amém? Então, busquemos unidade, procuremos unidade, procuremos ter o mesmo modo de pensar, porque isso é capaz de encher pessoas de alegria, como Paulo foi cheio de alegria aqui. Quinto, o texto diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Nesse trecho aqui, a intenção é nos apontar para a humildade. E o que é a humildade? É olhar para o outro e perceber ele como tendo valor máximo para mim. Ok? Mas no versículo 4 ele diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Então eu queria ser mais cauteloso aqui. Humildade não é esquecer totalmente de si. Certo? Humildade é lembrar dos outros, tanto quanto você lembra de si mesmo. Quanto tempo você gasta para pensar em si mesmo? Tanto tempo. Quanto tempo você gasta para pensar nos outros? Bem menos. Humildade é você conseguir equilibrar você e os outros. Não no sentido de você colocar na balança e ver qual tem mais valor, mas para que você saiba que aquilo que você acha importante é tão importante como aquilo que o outro acha importante. Então, na medida em que os nossos olhos não estão só naquilo que a gente quer, mas também estão naquilo que os outros querem, no interesse dos outros, a gente começa a fomentar humildade. E eu digo isso com cuidado, para que
você que está precisando de ajuda e está numa fase terrível, que precisa ser cuidado, para que você não ache que negar a si mesmo é a única resposta. Porque às vezes, você está no fundo do poço e a única coisa que eu falo para você é: esqueça de si. Mas essa pessoa precisa ser lembrada por um tempo também, né? Precisa lembrar dela, vamos cuidar dela, até que ela consiga esquecer de si e cuidar do outro. Então eu quero que você tenha essa percepção e tenha esse cuidado, para que você entenda que o comportamento de humildade aqui é você olhar para o outro e conseguir se despir do que é seu. A capacidade de abandonar aquilo que te interessa é exatamente a ferramenta que Deus usa para produzir humildade em nossos corações. Amém? Nesse sentido, meus irmãos, nos dediquemos aos outros. Nos dediquemos aos outros. Tem gente que ainda não consegue sair de si mesmo. Tem gente que não consegue trocar de papel. Sair de si e ir em direção ao outro. Isso é problemático, porque nos fecha dentro de nós mesmos, divide a igreja, e no final, nós não temos pessoas que vivem conforme o Evangelho. Nós temos só um monte de orgulhosos que se reúnem no mesmo ambiente. O ponto de Paulo é que nós deveríamos estar preocupados com os outros, ao ponto de sermos capazes de abandonar a nossa posição, a nossa postura, o nosso lugar, os nossos privilégios, para que a gente apoie os outros e para que a gente considere os outros. Alguns dizem, inclusive, que os valores romanos, né, os valores sociais romanos, colocavam pessoas de certo tipo em um nível maior e pessoas de certo tipo em um nível menor, e na medida em que você tinha um maior status, você tinha mais valor. Então, talvez o que Paulo esteja dizendo aqui é o seguinte: olha, talvez você que acha que tem muito status, deveria abandoná-lo, em nome daquele que precisa de ajuda, que precisa de você. Porque o seu status não é mais importante do que os outros. Entenderam isso? Amém? Por fim, buscar a unidade, meus irmãos, é para quem experimentou da bondade do grande Deus. Porque isso vai nos colocar diante da necessidade de virarmos servos dos outros. Assim como Jesus foi servo. Esse é o próximo sermão. Humildade nos coloca diante da necessidade de sermos servos dos outros. Isso nos incomoda. Porque quando tudo deixa de ser eu, a impressão é que eu estou morrendo aos poucos. Então, até que o meu ego tenha os limites certos, a impressão sempre será que eu estou morrendo aos poucos. Até que você perceba que tudo não faz menção a você, até lá é uma morte a cada decisão. E eu queria que você participasse dessa busca por entregar a sua vida, para que o seu ego morra aos poucos, e para que essa igreja se transforme em uma só alma, tenha uma só mente, tendo o mesmo modo de pensar, abandonando os nossos próprios interesses e vivendo pelos interesses de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua santa palavra, obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelas bênçãos que o Senhor tão generosamente nos deu. Ó Deus, te pedimos para que o Senhor nos ajude a termos um só modo de pensar, que possamos buscar isso intensamente, tendo um mesmo amor, tendo uma só alma, tendo uma só mente. Que nós entendamos a necessidade de olhar não só para aquilo que é nosso, mas para aquilo que é do outro. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a nos afastar, a abandonar a vanglória, a abandonar os nossos interesses pessoais, para que humildemente consigamos considerar os outros como consideramos a nós mesmos. Afinal, isso é o teu mandamento. Amem os outros como vocês amam a si mesmos. O Senhor mesmo nos mandou fazer isso. E que a gente, como desdobramento dessas verdades, possa olhar uns para os outros, ajudar uns aos outros, ver o crescimento uns dos outros. E para nossa alegria, que o Senhor seja glorificado no final. Que essa mudança, esse processo de transformação,
que essa igreja possa se transformar em uma coisa só, que possamos ter um apego próprio uns aos outros, nos ajudando, crescendo juntos, e que essa igreja se encha de alegria dessa maneira, e que o Senhor seja glorificado nesse processo. Essa é a nossa oração. Nos ajuda a viver as verdades do Senhor, em nome de Jesus. Amém.